meio do caminho em nossa vida, eu me encontrei por uma selva escura, porque a direita via era perdida. Ah, só dizer o que era é coisa dura, esta selva selvagem áspera e forte, que de temor renova a mente agrura. Tão amarga é que pouco mais é morte, mas por tratar do bem que eu nela achei, direi mais coisas vistas de tal sorte. Não saberei dizer como entrei, tamanho era o meu sono no momento em que a via veraz abandonei. É com este pequeno enxerto da Divina Comédia, de Dante Alighieri, poema épico e teológico do século XIV, que eu dou as boas-vindas a todos os alunos e alunas ingressantes no curso de licenciatura em História da Fundação Universidade Federal do Rio Grande. O meu nome é Pablo e eu sou professor pesquisador no âmbito da disciplina de História da Arte, juntamente com a doutora Vivian Pauliuti. Nesse semestre a gente então vai estar ingressando em um conjunto de questões atinentes à historiografia artística, em um período que perpassa, nomeadamente, a alta Idade Média, partindo desde o Paleolítico Superior, e aí a gente fala em torno de 35.000 antes da Era Comum, até 10.000, 8.000 antes da Era Comum, tá bem, pessoal? Nessa primeira unidade, então, a gente vai estar trabalhando com uma metodologia específica que se chama a iconografia, uma metodologia que surge com um grande crítico e historiador de arte que se chama Erwin Panofsky. Erwin Panofsky, juntamente com Aby Warburg, eles desenvolvem então um conjunto de conceitos referentes a uma abordagem à obra de arte. O nosso programa, então, ele está dividido em cerca de 8 unidades, sendo que a última unidade é reservada para uma recapitulação das unidades anteriores, tá bem? A primeira unidade, então, se denomina Arte e Temporalidade, uma introdução ao estudo da historiografia artística, onde então a gente vai ter um ingresso em uma metodologia específica, já abordando então as teorias da arte com esse livro da Anne Coquelin, tá bem? Onde a gente tem um eixo hermenêutico de interpretação da obra de arte, ou seja, a extração de um sentido da obra de arte. Depois a gente tem essa outra referência aqui, que é um livro do Rui Carlo Argan, que se chama o Guia de História da Arte também, e aqui ele vai trazer algumas questões muito pertinentes para o entendimento da obra de arte, não só enquanto esse testemunho social, mas também como um agente dentro da sociedade, tá ok? Posteriormente a gente tem então Linguagens da Arte, do Nelson Goodman, onde ele vai abordar as questões da experiência estética e da atitude estética perante a obra de arte. Temos também um artigo do Jerome Stones, que ele denomina Atitude Estética, tá? E a gente vai problematizar então essas questões relacionadas à atitude estética estabelecida dentro de sala de aula. Porque na medida em que a gente trabalha com imagens, a gente não tem o contato direto com a obra de arte. De que forma então a atitude estética ela trabalha nessa mediação entre o percipiente e um objeto e uma representação técnica da obra de arte em sala de aula. E por fim a gente traz uma referência que é muito utilizada também, que é o Walter Benjamin, onde ele traz então justamente essa questão da reprodutibilidade técnica dentro, e que aqui a gente coloca no contexto de sala de aula. Mais à frente a gente discute então algumas relações acerca dessa primeira unidade, que ela já está postada na plataforma, tá bem? A segunda unidade então é Caça ao Bisonte, Arte Parietal das Cavernas, e aqui então a gente vai discutir, vai ingressar então no percurso das primeiras representações figurativas que a gente tem conhecimento na história da arte, tá bem? Aí, num período que a gente chama de Paleolítico Superior, como eu já citei para vocês, e a gente tem então a transposição entre a forma e a função, né? Se em um primeiro momento, no Paleolítico Inferior, a gente tinha representações, por exemplo, como a Pedra de Norfolk, encontrada na Inglaterra, que tem uma relação entre forma e função, na medida em que a sua forma ela diz respeito à sua função, ou seja, a gente não consegue separar uma coisa da outra. Se uma flecha ela tem a função de acertar um animal, a sua forma é consoante a essa função. Em um determinado período, no Paleolítico Superior, a gente vai ter então um conjunto de representações figurativas, onde a gente tem um deslocamento entre a forma
e a função, tá bem? Porque aí a gente vai poder falar então dos rituais da caça, como alguns autores estabelecem, ou seja, a gente tem então a representação de um simulacro estabelecido dentro das cavernas, como as cavernas de Altamira, as cavernas de Lascaux, temos a caverna do Vale do Coa, temos o Vale do Coa com cavernas, e também temos algumas gravuras que se localizam em terreno aberto, como também temos a Serra da Capivara aqui no Brasil, que também são espaços abertos, tá bem? Então a gente vai ter esse simulacro da representação, a gente tem uma relação de representação entre o simulacro de um animal e a objetivação da caça, ou seja, eles produziam então esses simulacros com o intuito de efetivar a atividade da caça. Tá ok, pessoal? Na unidade 3, então, a gente tem a representação de memória, o sentido de ordem egípcio. Aqui a gente vai ter então uma arte que se volta justamente para as questões funerárias. A gente tem uma arte tumular, tá bem? A gente pode falar aí da arte nas representações dentro das pirâmides, dos hipogeus, das mastabas também. E vamos ter então um cânone específico que fica muito claro para a gente, que é, por exemplo, a representação do corpo humano através de uma lei de frontalidade. Isso a gente vai abordar de forma mais específica quando a gente chegar nessa unidade 3, tá bem? A unidade 4, pessoal, a gente tem o homem e a arte, simetria, proporção e equilíbrio na representação, tá bem? Quando a gente tem a 18ª dinastia, no período egípcio, a gente tem então uma quebra do cânone egípcio, trazendo então outras características para a representação do corpo humano. Contudo, o homem e a arte, na unidade 4, a gente vai ver que a representação do corpo humano na antiguidade clássica, principalmente, com a descoberta do escorço, que é típico dos gregos, principalmente na era clássica, a gente fala de século V aqui, a gente tem então uma nova perspectiva na representação do corpo humano no espaço, principalmente através das esculturas, tá bem? Na unidade 5, a arte do retrato, as necrópolis etruscas e as representações realistas e verossímeis dos romanos. A gente tem então aqui na unidade 5 esse caráter do verismo, né, que é muito típico desde já dos etruscos, como também dos romanos. E a gente vai ver com as estátuas dos imperadores esse caráter mais verossímil na representação que os gregos não tinham. Se por um lado a gente tinha a representação do corpo humano para os gregos como um certo ideal de beleza, por outro lado a gente tem então nas representações dessa face dos romanos um caráter mais verista do que dos gregos, tá? De certa forma, nessas esculturas romanas a gente tem então uma relação muito, muito estreita com tentar passar, de certa forma, o que... Aqui vai ser cortado também, depois a gente vê. Unidade 6, pessoal, a gente tem a pintura parietal das catacumbas, a arte paleocristã e bizantina. Aqui então a gente vai estabelecer um percurso então pela arte parietal das catacumbas, mostrando algumas características desde já da arte primitiva cristã. Depois, na unidade 7, a gente tem o ideal de cavalaria, a alta idade média e o anacronismo da arte, onde a gente então vai tecer algumas relações acerca da Alta Idade Média, estabelecer algumas leituras de imagens, tá bem, pessoal? Utilizando um autor que é muito conhecido, que se chama Huizinga, que é um especialista em Idade Média. E por fim a gente tem então a unidade 8, que é a iconografia em perspectiva, um seminário de recapitulação. Então a gente vai estabelecer então análises iconográficas acerca das imagens que a gente vinha trabalhando ao longo das unidades anteriores, e aí a gente faz todo uma metodologia de recapitulação que auxiliará vocês na realização da prova final, tá bem? Sobre a avaliação, a gente tem uma avaliação de caráter dissertativo, a avaliação final, aquela presencial que eu vou aos polos e os tutores também vão para a aplicação da prova, tá bem? Ela é dissertativa na medida em que a gente entende que o historiador deve desenvolver a sua escrita de maneira muito singular,
de modo a captar diferentes públicos. Então a gente tenta aqui, nessa perspectiva, apresentar para vocês uma possibilidade de exercício da escrita que é fundamental na graduação. Tá bem, pessoal? Dentre os critérios de avaliação, eu gostaria de deixar isso bem claro para vocês. Eu separei 4 critérios de avaliação com base na metodologia iconográfica, que é a primeira que a gente vem trabalhando, e que vão ser... os tutores também vão fazer uso desses critérios de avaliação quando forem avaliar vocês nas tarefas disponibilizadas na plataforma, tá bem? Então, nesses critérios de avaliação, eu separei 4 critérios, ao qual eu vou explicar para vocês brevemente. A gente tem a coerência na escrita e pertinência nos argumentos apresentados, né? Isso quer dizer que, de certa forma, esse exercício da escrita é muito importante que vocês apresentem não só nos trabalhos como também nessa prova. Então a gente tenta sempre estar articulando essa coerência na escrita, que é fundamental para o acadêmico em qualquer curso que ele faça, tá bem? Depois a gente tem a análise formal da obra de arte, ou uma descrição pré-iconográfica, né? Aqui então vocês vão ter, e a gente vai trabalhar isso na primeira unidade, que é a relação da gente estabelecer análises formais, identificar os aspectos subtis que a gente encontra dentro da imagem, né? Muitas vezes a gente parte do pressuposto que o que está representado é mais importante do que os aspectos formais que estão ali, como as linhas, a cor, o volume. Então, nesse primeiro momento, vocês vão ou exercitar a capacidade de poder destacar esses elementos formais nas imagens, e isso terá que estar exposto nos trabalhos que vocês irão apresentar, tá bem? Posteriormente, a gente tem a pertinência na articulação da obra de arte abordada e a análise iconográfica. Então, aqui a gente vai analisar a capacidade de vocês em articular a obra de arte com outras obras de arte, tá bem? Estabelecendo algumas relações com a representação ali exposta. E depois a gente tem a articulação da obra de arte com o contexto cultural, social e político, tá? Então a gente vai tentar compreender a obra de arte dentro de um contexto mais amplo de relações sociais, tá bem? Então vocês percebam que nos critérios de avaliação a gente consegue então exercitar a capacidade de trabalhar a imagem não só no ensino de história, como também para o exercício do historiador, né? Acredito que a história não seja somente um objeto de ilustração, mas sim ela é capaz de produzir conhecimento e de fato faz, né? Através de uma metodologia específica que a gente vai estar trabalhando nessa primeira unidade, tá ok? Nessa primeira unidade, então, pessoal, só para a gente tá colocando algumas questões importantes, tá bem? Unidade 1, que já está disponibilizada na plataforma, Arte e Temporalidade, uma introdução ao estudo da historiografia artística, tá? A iconografia seria o ramo da história da arte que se ocupa da forma da obra de arte, do significado da obra de arte, em contraposição à análise única da sua forma. E a gente tem que entender esse conceito, principalmente relacionados às teorias da arte anteriores, principalmente as teorias formalistas e as teorias da visibilidade pura, né? Porque aqui a gente tem então um viés que perpassa a análise única da forma em direção não só à análise da forma, mas também tentar compreender esse contexto social que circunda a obra de arte e também tentar compreender de que forma essa dessubjetivação do artista, quais as referências que esse artista tem, estão, de certa forma implícitas na obra de arte. Tá, ok? Panofsky, então, vai determinar 3 períodos de análise que vocês verão nos documentos disponibilizados, tá bem? A gente tem um período pré-iconográfico, uma fase pré-iconográfica de análise, uma análise iconográfica, e a gente tem uma interpretação iconológica. Nessa primeira fase, análise pré-iconográfica, a gente tem 2 tipos de significados. A gente tem o significado factual e a gente tem o significado expressional. No significado factual, a gente consegue então fazer uma primeira observação desses aspectos formais que circundam a obra de arte, né? Peguemos, por exemplo, uma obra de Eugène Delacroix, de 1822, que se chama A Barca de Dante. Nesse primeiro momento,
da imagem, a gente consegue identificar então um conjunto de características e um conjunto singulares na representação do corpo humano que de certa forma já fazem menção então ao romantismo do século XIX, tá bem? A gente consegue identificar, por exemplo, uma técnica do claro e escuro que advém já desde o Barroco e que também é utilizada pelos românticos, tá ok? Então, arte e temporalidade, uma introdução ao estudo da historiografia artística, a gente vai estabelecer uma análise então acerca do método de Panofsky, tá ok? Então a gente tem 3 repartições nesse método. No primeiro momento a gente tem o método pré-iconográfico, né, que é uma descrição pré-iconográfica, depois a gente tem uma análise iconográfica e, por fim, uma interpretação iconológica da obra de arte. Nessa primeira etapa, quando a gente fala de pré-iconografia, a gente tem que falar de 2 tipos de significados. A gente tem um significado factual e a gente tem um significado expressional. Se por um lado o significado factual ele faz menção aos aspectos formais da obra de arte mesmo, a gente vai falar de cor, vai falar de linha, vai falar de volume, os aspectos expressionais da obra de arte, eles expressam então a relação entre as figuras que estão representadas na obra de arte. É claro, vale ressaltar que o método iconográfico ele é destinado nomeadamente para representações figurativas, tá ok? Em um segundo momento, pessoal, a gente tem então uma análise iconográfica e aí a gente vai tentar compreender então a obra de arte e as representações que estão implícitas nessa obra de arte dentro de uma perspectiva histórica. Se a gente pegar, por exemplo, o quadro de Eugène Delacroix, de 1822, A Barca de Dante, a gente vai ver que a representação de Dante Alighieri no romantismo ela é feita de forma distinta aos quais os artistas da Alta Idade Média faziam. Se a gente tem, por um lado, a representação de Dante Alighieri com aquelas características singulares relacionadas às suas feições, no rosto, principalmente com a sua vestimenta, na Idade Média, essas características vão ser completamente distintas. Então, essa análise iconográfica, ela busca, então, a representação desses ícones dentro da história de arte, dentro de uma perspectiva histórica. Por fim, a gente tem então essa análise iconológica, que aí a gente busca então tentar compreender a obra de arte em um contexto mais amplo de representações. Segundo uma filósofa, André Ribber, doutora pela Universidade da Sorbonne, em Paris, a obra de arte é essencialmente anacrônica. Ela veicula o tempo em que foi criada, o nosso tempo, e o tempo que perpassa esses 2 tempos e que atua de forma material no fazer artístico desse artista. A gente tenta compreender, então, através de uma análise iconológica, a obra de arte enquanto um processo complexo realizado em um determinado tempo histórico. Contudo, não devemos compreender a obra de arte como resultado estritamente de uma teia complexa de relações sociais e culturais. Não devemos compreender a obra de arte somente através das formas que ela veicula. Não devemos compreender a obra de arte somente como um resultado objetivo do artista. Devemos entender a obra de arte como um complexo que une essas diferentes perspectivas e que de forma complexa estão implícitas em um determinado objeto artístico. Tá bem, pessoal? Nos próximos vídeos desenvolvidos ao longo do nosso programa, discutiremos mais a fundo a iconografia, bem como os diferentes tópicos ao qual nós abordamos ao longo deste vídeo. Desejo a todos um ótimo módulo. Quaisquer dúvidas a gente mantém contato pelo fórum. Quaisquer dúvidas que tenham acerca das tarefas, a gente troca mensagens, desenvolve algumas análises nos fóruns também. Desejo a todos então um bom módulo e bom trabalho a todos nós. Desejo perseverança nos caminhos aprazíveis da história da arte. Segundo Mário Dionísio, um mundo que subsiste dentro do mundo. Obrigado, pessoal.